É que a mãe quer proteger demais, né? A mãe quer proteger muito. Oi pessoal, o vídeo de hoje conta a história da Carmen e do seu filho Rafael, que tem paralisia cerebral e é deficiente auditivo. A história de uma mãe que, mesmo com medo, enfrenta todos os desafios da vida e encara de frente os seus sentimentos. Eu sou Carmen, mãe do Rafael, é PCIDA e mãe da Letícia. Letícia tem 13 e o Rafa tem 9. Vi que ele era mais paradinho, não se mexia tanto. E até aos 4 meses, ele nem levantava a cabeça. Então, colocava do jeito que a gente colocava na cama, ele ficava. E eu comecei a passar já com a pediatra dele, que atendia ele, e conversar com ela. Passei primeiro mês. Ela falou, mãe, ele não tem nada, é coisa da sua cabeça. Ai, tá, né? Mas mesmo assim, eu insistindo com ela. Passei segundo mês, conversei com ela, falei, doutora, eu acho que o Rafa é diferente. Ele é o meu segundo filho, então eu tenho uma base de como que é. O Rafa, ele não tem movimento como outra criança de 4, de 5 meses, que já levanta a cabeça, já tenta virar da cama. Aí a terceira vez, passei com ela o terceiro mês, ela falou pra mim que não ia me dar nada de exame, porque eu tava procurando doença pra ele. Aí eu desisti de passar com ela, e como ele já tinha convulsionado na maternidade, ele passava com uma neuro e eu comecei a conversar com ela. Aí ela pediu uma tomografia, até aí ele já estava com 1 ano quando ele fez essa tomografia. Aí realmente constou a paralisia cerebral. E ela falou para mim, ó mãe, é bem leve, mas ele tem sim, e ele vai precisar de tratamento, terapias, médico, e me encaminhou para tudo. E com 2 anos, a gente chamava e ele não respondia. E aí, os médicos estavam achando que tinha eles estavam achando que o Rafa era autista, alguma coisa assim, porque o Rafa não olhava visual. A gente falava com ele, ele não olhava. E aí começou a fazer exames. Aí pediram para ele uma audiometria. Na cabine acústica, começaram a mostrar bichinhos para ele, patinho, cachorro, e ele tinha que falar o nome. E o Rafa também não falava. Aí deram um diagnóstico de surdez, que eu não aceitei de forma alguma. Falei, não, isso não tá certo, isso tá errado, o Rafa não é surdo. Cheguei em casa, fiquei questionando, né? Porque tinha que ter um culpado. Como que o Rafa já tinha tido a paralisia cerebral e aí mais uma deficiência? Eu falei, não, o Rafa não tem isso. E aí foi pedido pra gente o Bera. E aí comecei a procurar o Bera, esse exame em alguns hospitais, e não conseguia. Aí deixei o pedido na secretaria da saúde. Demorou 4 anos para ele fazer esse exame. E aí já pediram para aparelhar ele. Eu corri atrás de aparelhos. E muda a nossa vida, né? Porque a gente entra num mundo que a gente não conhecia. Um mundo que a gente não estava preparada. Foi muito difícil, muito dolorido. Porque assim, já tinha lá um diagnóstico, né? Querendo ou não. Já tinha a paralisia cerebral. E aí a médica vem te falar outro diagnóstico. E aí você fica resistindo. Não, meu filho não é assim. Tanto que ela perguntou, na sua família tem alguém deficiente auditivo? Tinha. Eu falei, não tem. E eu na minha casa, no comecinho, eu fiz vários testes no Rafa. Eu pegava a panela, eu batia. Eu ia atrás dele, eu batia a tampa. E assim, ele não tinha nenhuma reação. Eu falei, ele não olhou porque ele está intertido com o brinquedo. Por isso que ele não olhou. Porque realmente a gente não aceita. E tive que me mudar de Ferraz, porque não tinha recurso para ele. A escola
não oferecia nada, então ele ficava as 2 horas sentado na sala de aula sem fazer nada. E eu junto com ele em sala de aula, porque eu tinha que participar. Aí eu falei, quer saber, eu vou parar de levar o Rafa para a escola, porque não tá fazendo nada. Nada ele faz em casa, que pelo menos eu vou dar uma folha para ele rabiscar, para ele fazer qualquer coisa. E fiquei 15 dias sem ir para a escola. A escola me ligou e falou, olha, mãe, a gente vai ter que acionar o conselho, porque já faz 15 dias que o Rafa não vem para a escola e a gente tem que... Eu falei, olha, você pode chamar o conselho, eu estou pronta, eu não estou com medo de nada, porque a situação que o Rafael se encontra na escola, é impossível levar ele para a escola, ele não faz nada em sala de aula. Só que aí não foi acionado o conselho. Mas eu fui procurar o conselho para ver se auxiliava a gente em alguma questão na escola, ver o que fazer. Porque toda semana eu estava na prefeitura, porque o Rafa precisava da intérprete em sala de aula. Toda semana eu estava na Secretaria da Educação, toda semana. E fui até a conselheira, conversei com ela, expliquei a situação. Ela me deu 15 dias para resolver a questão. Eu falei, o Rafa está sem intérprete em sala de aula, o Rafa ele precisa ser alfabetizado. E a conselheira me deu 15 dias, porém não fez nada. Aí eu resolvi me mudar de Ferraz para Itapevi. Fui conhecer as escolas lá primeiro como que era. Aí logo de cara já me falaram, olha, tem TO na escola. Eu falei, que? Como assim? Tem TO, tem uma fono e tem, acho que era uma psicóloga, se eu não me engano. Eu falei, como assim? Que escola é essa? É particular? Não, é escola da prefeitura. Eu falei, nossa, vou me mudar agora para lá. E realmente foi. Em menos de um ano, o Rafa já teve tudo o que ele precisava na escola. A intérprete, ele não sabia cores, ele não sabia números. Aí na rua ele ficava apontando as pessoas e eu não sabia o que queria dizer. E eu explicava para ele, Rafa, não pode apontar as pessoas que elas não gostam. Elas vão achar que a gente está falando delas, explicando para ele em libras. E aí ele estava contando as pessoas. 1, 2, 3, ele ia até os 5. Aí cheguei na escola e falei, olha, o Rafa tá assim, assim, assado. Aí a professora falou, olha mãe, eu tô trabalhando com ele em números. E eu estava achando que ele não estava entendendo. Mas como você tá me explicando isso, é porque ele tá entendendo. E eu e ele começamos a fazer o curso lá também, que a cidade fornece gratuitamente. São 3 anos de curso de Libras. E comecei a fazer para eu me comunicar com ele. Então, assim, depois da comunicação, o Rafa deixou aquela agitação que ele era, aquele estresse que ele ficava nervoso. Ele, outra criança, totalmente diferente. Agora, ele conversa com todo mundo, sabendo ou não sabendo Libras, ele conversa. É que aí eu vou interpretar para a pessoa que ele está conversando. Hoje ele tá bem, graças a Deus. O Rafa tá ótimo, adora ir pra escola, adora mexer no tablet. Ele mexe em tudo, ele conhece tudo, ele mesmo vai lá, coloca. A gente tem o aplicativo, né, de Libras, que é o professor Hugo. Então, assim, hoje eu acho que eu não tenho assim, o que questionar, porque o Rafa tá super bem, em vista de alguns anos atrás. Está desenvolvendo, conversa com todo mundo, com os vizinhos. Então, o Rafa tá bem. Praticamente a minha vida parou, né? Eu tô vivendo a vida dele, por enquanto. Minha filha também me questiona, depois que o Rafa nasceu, depois de um tempo. Mãe, você me ama? Porque eu não fico muito tempo com ela. É mais pro Rafa. Eles brigam bastante, brigam demais, os dois. Ai, Rafael, você
Ela fala, ai, vó, você acha que a mãe é só sua, Rafael. Você não quer dividir a mãe comigo. A mãe é minha também. E é uma briga horrível dos dois. Que eu tenho que me meter. Eu tenho que separar os dois. E o Rafa, ele é folgado. Aproveita. Ele se aproveita. Ele se aproveita demais, demais, demais. Muito até. Tá até o último. For atrás de tudo que eles têm direito. Porque os nossos direitos são negados, né? Então a gente tem que, por tudo a gente tem que brigar. Por uma agulha a gente tem que brigar. E eu falaria aí. A gente sempre quer o melhor, né? Eu não vou falar que eu não tenho medo, porque eu tenho medo. Porque o mundo é cruel. Então o Rafa ainda vai enfrentar muita coisa. Ele tá só no começo só. E por mim, eu queria só o melhor para ele. Mas não é coitadinho. Ele não é um coitadinho. Ele consegue fazer muita coisa. Ele consegue se virar sozinho. É que a mãe quer proteger demais, né? A mãe quer proteger muito. Se vocês gostaram do vídeo, siga a gente nas redes sociais. Beijos e até a próxima!